Agora, eu quero saber a opinião do povo. Vamos à vereadora então, Vanessa Pires. Vamos à vereadora, Mota. A gente acabou de ter informação, eu estava rindo aqui com os vereadores, que o projeto não foi então de autoria do vereador Kevin Krieger, e sim do governo. É isso, vereadora? Boa tarde, Mônica Leão. Boa tarde. Não, o projeto é do executivo, o projeto que delimita, que cria, que extingue os bairros é do governo, do executivo. Nós apenas votamos, né, aprovamos ou não os projetos. Isso veio do executivo. Na segunda-feira que iniciou uma sessão longa, produtiva, mas exaustiva, porque começou às 9h30 da manhã e terminou à meia-noite. Vereadora, sobre essa polêmica, por que a Castelo Branco não pode mais existir, justamente por ser também o nome de um presidente do regime militar, e o Costa e Silva pode? Mas não tem polêmica. Eu diria que não existe polêmica nessa situação aqui, à medida em que os moradores deste antigo conjunto residencial, Costa e Silva, eles querem manter este nome para bairro. Então, só existe polêmica quando o outro lado não quer, né? Na minha opinião, no momento em que a população, os moradores do Costa e Silva, deste conjunto residencial, deixaram claro que querem o mesmo nome para o bairro que foi criado, nós não temos polêmica. A esquerda é que tentou essa questão da consulta popular, levar para esse lado, o que é um absurdo, porque sabemos todos, reza a lenda, que direitos humanos, nesta questão é muito bom registrar aqui, que nós precisamos respeitar o direito dos moradores de manter, de escolher, da manutenção deste nome. Então, na minha opinião, não tem polêmica de forma alguma. Na Avenida da Legalidade, houve também uma consulta popular, ou esse projeto também veio do Executivo? Como é que funcionou na mudança de nome da Castelo Branco para a Legalidade e Democracia? Não, no caso da Avenida Castelo Branco, o projeto foi do vereador Pedro Ruas, que entrou com este projeto, inclusive ele já tinha entrado uma época, não tinha ido à votação, e ele então retornou, e somente 5 vereadores votaram contra a mudança do nome da Avenida Castelo Branco para a Avenida da Legalidade, da Democracia e da Legalidade. Mas é uma questão diferente, porque foi um vereador que apresentou esse projeto. E naquele pedaço, naquela avenida, pelo que ele apresentou, não haviam moradores. Para a mudança de qualquer nome de rua é necessária a concordância dos moradores. Mas tem a Vila dos Papeleiros, então estamos assistindo aqui no caso da Costa e Silva, do conjunto residencial, que os moradores querem permanecer com este nome. Então não tem nem como entrar na questão histórica que a esquerda sempre tenta levar, né? Como é essa questão militar, de governos, nem cabe aqui, porque se os próprios moradores querem a manutenção, não tem motivo de uma consulta popular. Agora, se nós entrássemos nesse mérito, eu quero dizer que tem que se parar com esta mania de tentar tirar da história do Brasil figuras que fazem parte da nossa memória. Gostem ou não, elas fazem parte da história do Brasil. Ora, em países do primeiro mundo, nós temos, até hoje, o Muro de Berlim, está lá para todo mundo estudar, ver, lembrar, existiu, não se pode apagar isso com uma borracha como se não tivesse existido. Ô, Vanessa, diga, Mota. Então, baseado nesse pensamento, ou nessa linha de pensamento da vereadora Mônica Leão do PP, que inclusive é bom a gente lembrar, né, que o pai da vereadora Mônica, ele foi general, né, uma pessoa que é um general reformado, ela vem de uma família de militares do Exército, né, foi coronel, melhor dizendo, general não, coronel, mas baseado nessa mesma linha de pensamento, se nós vivêssemos em Berlim, se tivesse um bairro chamado Adolf Hitler, é normal, então. Mota, se nós vivêssemos no Iraque, Saddam Hussein, a gente, né, ia deixar, né, tudo certinho. Mota, lembra que a senhora vem de uma família de militares também, mas lembrando essa lógica do Berlim, se lá, por exemplo, na Alemanha houvesse um bairro chamado Adolf Hitler, poderia continuar existindo? Porque faz parte mais da uma história. vez, eu vou dizer para o Mota, primeiro, por partes aqui, venho de uma família de militares, tenho um orgulho imenso de ser filha de um militar, inclusive sempre que tenho oportunidade, eu digo que a minha rígida criação na disciplina militar me ajudou muito a formar esse perfil
pessoal e profissional, cumpridora das leis e com amor pela pátria enorme. Mas nessa questão aqui que o Mota aponta como exemplo, o Muro de Berlim, e citando também a questão de um bairro de Hitler, é importante registrar, Mota, que os acontecimentos passados e seus respectivos protagonistas, eles têm um valor inestimável para a história de um país. É claro que pessoas não vão gostar, outras são completamente contra, trazem lembranças tristes, só que nós não podemos de forma alguma achar que retirando um nome, isso não aconteceu. Não, de forma alguma. Pelo contrário, tem que ficar lá, se fosse o caso, para lembrar, citaria aqui como Adolf Hitler, né, o bairro, para que nunca mais isso ocorra na história do mundo, que foi um verdadeiro massacre. Tá? Agora, eu também quero registrar aqui, estava procurando nas minhas folhas, o nome da conselheira do orçamento participativo do eixo Baltazar, na zona norte da capital, que esteve nessas reuniões do orçamento participativo, que é a Laura Elise Machado, que é a presidente dessa associação, e ela esteve não só nas reuniões deste movimento, como no plenário aqui também, no dia da votação, junto com outros moradores, e eles, em todos os momentos da votação, ela deixou claro a manifestação do povo, dos moradores que queriam a permanência do nome Costa e Silva, do conjunto residencial, agora para o bairro recém-criado, porque eles queriam se independizar desses outros bairros, que é aqui, ó, a metade num bairro Sarandi, a outra metade num bairro Rubem Beta. Partindo do eixo da Baltazar de Oliveira Garcia, né? É compreensível isso, porque no fim tu mora num local que de fato tem um nome Costa e Silva, mas nos papéis legitimamente está no CEP por outros bairros. Então é compreensível essa vontade dos moradores que eles tenham por fim, eles sejam independentes com o nome do bairro, né, antigo Conjunto Residencial Costa e Silva. Eu sempre digo direitos humanos, respeitar a vontade é exatamente humanos direitos, colocasse muito bem. Então essa é a minha opinião. Agora, eu nem entraria no mérito dessa polêmica que tentaram levar, né? Porque não é o caso. O povo que mora lá quer a manutenção do... Falando em povo que mora nesses novos bairros, são 15 novos bairros, a criação desses locais, dessas novas localidades com nomes próprios para isso, vai resultar em mais investimentos nesses locais ou apenas muda a questão de CEP, vereadora? Não, é uma questão de pertencimento, como a gente diz, né? As pessoas, elas têm um grande orgulho no seu local, na sua aldeia, e é como eu dizia, é muito desagradável, vou citar como exemplo o bairro Jardim Europa, que foi criado também nesse dia e que ele tinha dependência de 2 outros bairros, Vila Jardim e mais um outro que agora não me lembro. Ora, é um bairro que ao longo dos anos, desde 2009, ele vem trabalhando para ficar independente, porque tem uma associação super atuante, tem uma região de comércio também, trabalha na questão de segurança, faz investimento particular na questão da segurança e apresentou todas as necessidades básicas para essa criação do bairro Jardim Europa, ali onde Vanessa, tem o Parque Germânia. Né? Diga, Mota. Inclusive, a gente está recebendo já uma grande quantidade de mensagens sobre a questão do bairro Costa e Silva. Inclusive, tem aqui a senhora Laura Elisa Machado, moradora do Costa e Silva, e ela se identifica como a pessoa que construiu o projeto junto com o executivo. Quando eu falei que o projeto foi de autoria do vereador Kevin Krieger, realmente foi um erro da minha parte, nem foi um erro da Ele está te produção, assistindo, viu, Mota? Mas, na verdade, foi um projeto do executivo encaminhado pelo líder do governo, que é o vereador Kevin Krieger, do mesmo partido da vereadora Mônica Leal. E ela está dizendo aqui, ó, eu construí o projeto junto com o executivo sobre a criação do bairro Costa e Silva. Tá aqui, ó, acho que os políticos, outra mensagem, acho que os políticos só trabalham para botar nome de rua e nome de bairro. Não tem algo melhor para fazer, é o fim da várzea. Gostaria de saber o que muda na vida dos porto-alegrenses a mudança dos nomes de bairros. Não acredito que pagamos altos salários para esses vereadores para fazer um projeto que não muda nada em nossas vidas. Tem mais aqui, ó, Patrícia Freitas.
Tanta coisa a ser feita para melhorar a vida dos moradores, ficam decidindo o nome de bairro que não vai ajudar em nada, porque não fazem projeto de novos postos de saúde e atendimentos de urgência. Aqui, ó, se tivesse uma votação, as pessoas não iam querer mudar a Castelo Branco, pois as pessoas continuam dizendo Avenida Castelo Branco. E mesmo assim mudaram. Nem sempre é feita a vontade do povo. Estranho isso. Karina, aqui de Porto Alegre. Eu acho isso uma loucura. Perda de tempo enquanto estão falando sobre novos bairros, estamos à mercê de políticos que discutem coisas que não importam. O mais importante, saúde, educação, tá aqui. Não tem pauta para eles? Pergunta. Mas aqui, ó, tanto problema na cidade, vereadores ficam se preocupando com o nome de rua. É uma falta total de discernimento. Mais mensagem aqui. Eu estou assistindo o Balanço Geral Rio Grande do Sul. Acho que se tiraram o nome Castelo Branco, não tem por que colocar outro com o nome Costa e Silva. Qual a importância para o povo? Quantos bairros têm o nome deles? O que interessa é vivermos bem. E a questão, eu tenho mais aqui um exemplo. Eu falei da questão do Adolf Hitler. Se morássemos em Berlim, tivesse um bairro lá que os moradores quisessem adotar. É a minha opinião, eu acho isso absurdo. Porque quando se dá o nome de uma praça, de uma viela, entendeu? Ou de uma avenida, é uma homenagem que se faz. E homenagear presidentes que mandavam matar nos porões da ditadura jornalistas como eu, se trabalhasse na época do regime militar, eu já estava morto e os meus pedaços, parte do meu corpo já estava enterrada em alguma vala rasa, a outra amarrada numa pedra gigante no fundo do Guaíba. Então é isso que eu estou falando, é importante a gente refrescar a memória do povo, porque é pela memória curta das pessoas que a gente vê um monte de corrupto hoje, tanto no município, como no estado, como na União. Pois não, Vanessa? Não, Mota. Oi, Mota, a gente estava aqui comentando que esse pedido foi um pedido do Executivo. A vereadora está me mostrando aqui os detalhes do processo, justamente para esclarecer para o pessoal que estava mandando aí o WhatsApp para a redação, que não foi uma questão trazida pelos próprios vereadores, foi um pedido do Executivo para reorganizar localidades que já eram chamadas por aqueles nomes e que não estavam reconhecidas pelo próprio município. Então, para o pessoal que disse muito em casa que vocês não têm mais nada importante para fazer, vereador, o que a senhora diz para eles? Não, eu quero esclarecer para a população, Mota, que nenhum vereador acordou e resolveu criar e protocolar com esse projeto. Esse é um projeto de lei do Executivo com o objetivo de organizar a vida da cidade, porque esses bairros, eles tinham, de fato, eles eram chamados como Jardim Europa, mas por lei eles dependiam de outros bairros no CEP. Então era uma confusão danada na hora de organizar, de enviar correspondência, de cobranças, enfim, de tudo. Foi necessário que o Executivo enviasse esse projeto para finalmente haver uma organização, uma delimitação, uma extinção, uma criação do território, como eu diria, né? Então, terminar 2015 arrumando a casa, né, vereador? Exatamente, ninguém aqui inventou esse projeto. Nós cumprimos a missão e muito bem cumprida, saímos tarde do plenário. Eu queria aproveitar a oportunidade, desejar saúde a todos vocês, aqueles que estão a telas trabalhando, ao Mota que está levando a informação. Obrigado. E a todos os telespectadores. Obrigada. Obrigada, vereadora. Obrigada, até a próxima. Então tá aí, Mota, a posição da vereadora sobre esse projeto. Tá certo. E muita gente concordando com a vereadora e muitos dizendo que sentem saudade do antigo nome da Avenida da Legalidade e Democracia, Avenida Presidente Castelo Branco. Bom, eu respeito as opiniões diferentes, mas eu continuo com a minha opinião e a Record me dá a liberdade de expressá-la. Eu acho um absurdo homenagear pessoas que chegaram ao poder não de uma maneira democrática, chegaram através de uma assinatura, de uma canetada, e pessoas que são responsáveis pela matança de um monte de gente nesse país que lutou pela liberdade de expressão. E graças a essas pessoas, inclusive muitos jornalistas que lutaram pela volta da democracia, que hoje a gente pode reclamar e pedir socorro para essa mesma população. É minha